Disco de vinil, fita cassete, CD e arquivos de música na internet. O mercado fonográfico mudou muito ao longo dos anos. A pandemia de Covid-19 reduziu o número de shows e potencializou o consumo de plataformas digitais de música. No primeiro trimestre de 2020, durante o início da pandemia, as assinaturas dos serviços de streaming de música aumentaram em 35%, atingindo quase 400 milhões de assinantes pelo mundo. Oba! Posso ajudar? Você tem o último do Skank? Skank tenho sim. Aí. Aqui, ó. Disco? Não, quero CD. Eu não trabalho com CD. O quê? O senhor não trabalha com CD? Eu só trabalho com LP. Há 30 anos atrás, aproximadamente, tudo o que se produzia de disco no Brasil, ou a grande maioria, era disco produzido pelas gravadoras, né? Nós tivemos algumas experiências com o disco independente, que vem desde o final dos anos 70, com o Antônio Adolfo, depois veio com o Boca Livre no início dos anos 80, mas ainda era muito incipiente diante do poderio das produções das gravadoras. Aí o que aconteceu? No final da década de 90 veio o fenômeno do Napster. Com essa queda da venda de discos, principalmente por causa da pirataria, e da pirataria digital, as gravadoras passaram um momento assim que tiveram que se reinventar. Mas na esteira disso aí, enquanto as gravadoras brigavam para saber como é que elas iam proteger, ainda tinha essa ideia de tem que proteger para ninguém copiar o meu arquivo. Quem resolveu isso não foi ninguém da música, foi o Steve Jobs com o iTunes. E a ideia dele não era vender música na época, a ideia dele era vender iPod, o tocador de MP3 que a Apple desenvolveu. Mas o iPod era mais ou menos que nem a boneca Barbie, não funciona sozinho, você tem que comprar acessório toda hora. E o barato do iPod foi esse, ele gerou tanto negócio para o iTunes que no final a Apple nem fabricou mais o iPod, mas o iTunes virou uma grande fonte de renda para ela. Depois, entre o iTunes e o que a gente tem visto hoje, são outras tantas plataformas, você já não compra mais. Agora o barato é o acesso, então é a ideia do streaming e não do disponibilizar para download, que era o caso ainda no primeiro modelo. Se faltam palavras, diz com Deezer. É possível você imaginar que o modelo do streaming, talvez não exatamente dessa maneira, mas que ele é um modelo que vai subsistir. Por quê? Porque ele faz parte de uma lógica que é você não ter a posse, você tem o acesso àquele universo. Essa é uma forma de ouvir música e de ver filmes e de ler livros que provavelmente vai se manter. Mas sem dúvida nenhuma o streaming foi rapidamente ganhando em popularidade porque ele é muito prático. Ele é portátil, ele te libera de suporte físico e ele também, pelo menos aparentemente, te permite um amplo espectro de uma coleção, né? Uma coleção muito ampla. Se você for um cara muito específico que gosta daquele tipo de uma música muito de nicho, você vai achar algum outro maluco que disponibilizou isso ali em algum lugar. É só desligar seu celular pra te fazer vibrar. Você me tem na mão, cuidado ao jogar comigo. Pode falar, fala mesmo. Poucas ideias, fala mesmo. Poucas ideias, pode falar, fala mesmo. Fala mesmo. A maior parte da produção fonográfica brasileira é de produção independente. A produção das gravadoras hoje é muito diminuta em relação ao mercado da música como um todo. Estou falando de lançamento de álbuns. Mas curiosamente, se eu fizer uma analogia com você aqui, eu vou dizer que 90% da música que é lançada no Brasil, os fonogramas que são lançados no Brasil, 90% são de produção independente ou de pequenos selos. Antigamente você tinha menos estúdios de gravação, era mais difícil você chegar a tal ideia dos meios de produção, né? As gravadoras não se chamam gravadoras à toa. Não era possível uma banda ou um artista gravar nada que não fosse dentro de um esquema muito profissional, de uma indústria mesmo, para chegar nisso. Hoje você já consegue fazer trabalhos com um custo bem menor, porque a microinformática foi barateando tudo isso. Não são mais aqueles grandes equipamentos, você não precisa mais de um grande estúdio. Você tem
coisas compactas, equipamentos bem compactos que te dão um resultado bem simpático. E na hora de distribuir, você tem essas plataformas de streaming, muitas delas com um investimento muito parco ou zero custo. Nunca é responsabilidade da tecnologia ser o decisivo para o cara fazer sucesso ou não fazer sucesso, para ele chegar até o público ou não. O que a gente pode dizer em relação ao streaming é que, sim, de alguma forma, está mais fácil. Mas, de novo, não adianta nada você lançar aquilo ali e ficar em casa esperando que todo mundo vá te descobrir. Tem alguma coisa que acontece entre você disponibilizar o trabalho nessa plataforma e você ser ouvido, que aí são vários pacotes de custo. Quase que eu caio na ilusão, mas vi que aquilo lá não era pra mim. Sabe o que é, sabe? Não cabe na tua caixa a grandeza que ela traz. Sempre teve muita gente tentando se destacar dentro do mercado. Eu acho que não tem muita fórmula, sabe? Não tem muita receita mágica, assim. Eu acho que a gente vai construindo aos poucos, vai conquistando o público. É muito importante também que hoje em dia essas músicas entrem em devidas playlists, que tem bastante ouvinte, para as pessoas começarem a... Peraí, que legal a sonoridade dessa menina, vou baixar a música dela aqui. Por uma próxima, né? A pessoa já de repente está me seguindo no Spotify ou enfim, em qualquer plataforma digital. Tanta coisa acontecendo, o tempo passa e a gente acaba nem percebendo que cada vez falamos menos, acostumados com a falta. E eu repito. Esses últimos singles, né, tiveram clipes. Então, como eu disse, eu acho que o conteúdo visual também é mega importante, né, para esse lançamento. E a gente tenta, às vezes, espaçar, né? Tudo bem que o primeiro single que eu lancei, por ser o primeiro single do projeto, a gente lançou o single com a música, né? 2 singles com uma música. Mas aí depois, esse outro single que a gente lançou, a gente esperou 15 dias para depois lançar mais um conteúdo de visual. Então, eu acho que, enfim, é super importante a gente sempre vincular essas duas plataformas, né? YouTube com streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, para a música ter mais visibilidade, né? Eu descobri há pouco tempo, a vida passa no segundo, eu não me deixo esquecer. No outro mundo, em outro tempo, eu sei que a uma altura dessa eu ia ter que... Vai sair da minha vida, você vai ter que mudar. Da minha casa, dos meus amigos, chega, ainda mais agora que eu vou viajar. Como os adolescentes, né, essa galera da nova geração tá recebendo muito conteúdo muito rápido, eu acho que eles não têm nem mais paciência para ouvir um álbum inteiro. Eu acho que ainda precisa muito a ser conquistado ainda para que as músicas lançadas no streaming possam ser identificáveis e elas possam ter uma importância cultural como a música tinha no passado. A importância cultural da música no passado, não como um mero entretenimento, ela tinha a ver também com o conceito que os grandes artistas davam aos seus álbuns. Quando os Beatles lançavam o Sgt. Pepper's, ou quando o Gilberto Gil lançava o 2222, eram obras que não era só você ouvir a música, é muito além de você ouvir uma canção. É difícil a gente viver no mundo de streaming por causa da quantidade de informação que a gente tem, né? E eu sinto também, né, uma coisa que eu venho analisando, é que às vezes você tem muito número, mas às vezes você não vende muito show, né? E eu acho que nós, como artistas, pelo menos eu falo muito de mim, uma das coisas que eu mais quero fazer, né,
assim que meu projeto ficar pronto, né? A gente tá até planejando e moldando isso. É o meu show, entendeu? Uma das coisas que eu mais... Acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer é cantar pro público, né? O artista, ele usa o streaming como para impulsionar uma carreira de shows, uma carreira que possa possibilitar outras formas de renda, né? Porque o valor pago pelo streaming é muito baixo. Existe um movimento que surgiu nos Estados Unidos em 2013, chamado Fair Trade Music, que tem como um dos grandes responsáveis hoje um compositor norte-americano chamado Ed Schwartz, uma pessoa que teve uma trajetória na pop music norte-americana nos anos 70 e 80. E ele foi uma pessoa que teve muitas músicas gravadas por nomes importantes. E a casa que ele mora, ele comprou, ele conta isso, a casa onde ele mora em Nashville, ele comprou quando vendeu o primeiro 1 milhão de discos dele. Então ele comprou uma casa. Então ele fez um cálculo, uma comparação, quanto ele ganharia com 1 milhão de views no Spotify. Ele compraria um Big Mac. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu samba, levar meu corpo, junto com o meu samba. Na época que a indústria fonográfica estava brigando ainda com o usuário que fazia download de música na internet, a indústria fonográfica ficou muito antipática, porque ela tentou criminalizar uma prática que estava se disseminando, ela não soube entender isso. Quando eles pararam de brigar, e isso foi todo um processo, a coisa funcionou melhor. Então agora a demanda do vinil, você quer vinil? Tá aqui. Você quer um streaming ilimitado? Tá aqui. Você não se importa de ouvir anúncio de vez em quando porque você não tem grana ou porque você não quer pagar por isso? Tá aqui. O que eu acho mais interessante mesmo, mais respeitoso e mais potencialmente rentável também, porque você não criminaliza o teu usuário, você vai com ele, surfa na onda dele. Tá na paz de Deus que permaneça essa tranquilidade na comunidade. Peça a Lili dos amigos que estão privados. Lili, saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui.